Com destaques de Brasília, o Congresso Nacional retoma as atividades hoje, mas o Supremo Tribunal Federal retomou na semana passada. E, nesta semana, julga novos processos, entre eles a discussão sobre o vínculo entre aplicativos e entregadores. O Bruno Pinheiro vai trazer informações a respeito das expectativas para esse julgamento no STF para a gente agora. Bruno, bom dia para você. O que você destaca para nós? Bem-vindo. Ótimo dia, Lívia. No último ano já havia um entendimento que não há nenhuma relação, mas agora o assunto será julgado novamente no STF. Ótimo dia a você, excelente semana, sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Essa ampla discussão está na agenda do Judiciário que inicia esta semana. Na quarta-feira inicia esse julgamento. Além disso, sobre essa relação com os motoristas de aplicativos e entregadores, está também sobre usar roupas religiosas na emissão de documentos. Exemplo como RG, como a CNH, também a Carteira Nacional de Habilitação, já que algumas religiões, algumas roupas que são utilizadas encobrem parte do rosto e a cabeça também, dificultando, nessa identificação, mas de um outro lado existe um entendimento que atinge a liberdade religiosa, de religião, ou seja, essa discussão também não vai encerrar no mesmo dia. Na quarta-feira, advogados e representantes de algumas instituições também serão ouvidos até chegar o entendimento final do STF se será liberado, autorizado utilizar essas roupas na hora de emitir um documento como registro ou até mesmo a CNH. Um outro assunto serão eleitorais. A pauta é sobre a sobra eleitoral quando se ganha uma eleição. Qual é essa conta a ser feita entre os partidos eleitorais? Então, uma agenda extensa que é claro que não vai ser liquidada essa pauta esta semana, mas a expectativa do STF é de iniciar ouvindo partes, ouvindo esses advogados e aí aguardar o entendimento de cada ministro. E é claro, esse início, essa volta do recesso, a gente continua de olho, já que tem muitos assuntos importantes. Essa, inclusive, a última, que é muito importante, já que estamos em um ano eleitoral. Lívia. Com certeza. Bruno Pinheiro segue em Brasília e daqui a pouco volta com mais informações para a gente. Bruno, bom trabalho para você. Deixa eu convidar os nossos comentaristas do dia para participarem já conosco. Amanda Klein, Cláudio Dantas. Amanda, bem-vinda, bom dia para você. Vamos começar contigo, então. Essa pauta que vai ser tema de discussão nessa semana no STF para tratar sobre essa relação trabalhista entre o entregador e entre o aplicativo, os aplicativos, né, que oferecem esse tipo de serviço, nos traz à tona que essa discussão também vai dar o tom no Congresso em breve, porque há uma expectativa de que o governo encaminhe para o Congresso uma pauta para regulamentar o trabalho, mas aí no caso dos motoristas por aplicativo. E falando em Congresso, os trabalhos serão retomados hoje, muitas as prioridades já elencadas, e eu queria que você nos dissesse, segundo as suas apurações, por onde eles devem começar, Amanda. Lívia, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham, que nos assistem. Olha, Lívia, primeiro um rápido comentário aí sobre esse julgamento no STF. Tem havido uma constante queda de braço entre decisões do Tribunal Superior do Trabalho e decisões do STF. E o STF entende que o TST vem contrariando as suas decisões. Então, pelo menos esse julgamento previsto para hoje deve colocar uma pá de cal sobre o assunto, que é entender que essa nova forma de trabalho, provavelmente será nesse sentido a decisão dos ministros do Supremo, que entender que essas novas formas de trabalho fazem parte, né, dessa economia em que vivemos hoje, que os motoristas de aplicativo têm liberdade, você não precisa ter esse vínculo formal de emprego entre os aplicativos e os funcionários. Por outro lado, os funcionários têm liberdade de trabalhar em outros lugares, podem ou não aceitar corrida, podem fazer o seu próprio horário de trabalho. No entanto, podemos partir para uma nova forma de olhar, que é isso que você comentou, Lívia, que é mandar um projeto de regulamentação via Congresso. Aí sim, estabelecer que tipo de... Porque é lógico que esse trabalho tem que ser regulamentado e que esses motoristas e trabalhadores de aplicativos também têm que ter direitos. Isso precisa ficar claro na lei. E aí esse é
o trabalho dos parlamentares. E sobre essa sua outra pergunta, Lívia, que é o início dos trabalhos legislativos, tem uma cerimônia marcada para hoje, às 15 horas, que é a abertura dos trabalhos, então estarão presentes, claro, Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, uma série de ministros de Estado. Lula não estará presente, mas mandará uma mensagem elencando os principais projetos do governo para esse ano, que em muitos momentos tem semelhanças com os principais projetos do Congresso. Por exemplo, os assessores de Lira, nesse momento, estão trabalhando no seu discurso, afinando, fazendo as últimas correções aí para concluir os seus discursos. Entre os projetos que devem ser prioritários esse ano, comum às duas casas, Senado e Câmara, e também com apoio no governo, regulamentação da reforma tributária, que a gente estava comentando na reportagem anterior, a reforma sobre a renda e também sobre o trabalho, mais duas questões endereçadas. Ano passado foi a reforma sobre os impostos de consumo e agora sobre renda e trabalho. Inteligência artificial, regulamentação sobre isso, esse é um tema que preocupa muito tanto parlamentares como o governo federal, porque estamos às vésperas das eleições e a gente sabe como esses instrumentos de inteligência artificial podem ser usados para possivelmente distorcer a verdade, a concepção do eleitor, e também tem a chamada pauta verde, que trata de temas da transição ecológica. Esses são os temas em comum. E aí, a gente pode comentar mais tarde, tem todas as arestas a parar, tanto na relação de legislativo com o executivo, que tem a história da reoneração, da desoneração, né, daqueles setores da economia, que acabou virando uma MP de reoneração, e tem também o corte das emendas parlamentares, e com a STF, essas últimas medidas aí de investigação da Polícia Federal na Câmara dos Deputados, que causou muito incômodo, principalmente na oposição. Não faltam arestas, Amanda. Bom dia Colombo, bom dia Lívia, bom dia a toda a nossa audiência que nos prestigia já nesta segunda-feira, dia de retomada do Legislativo. E um Legislativo que tem uma pauta bastante intensa e com várias arestas, como disse a Amanda, para serem aparadas. Não sei se será possível aparar tantas arestas, né? Nós temos essa questão da recomposição das emendas parlamentares, que de fato vai tomar muita atenção dos deputados e senadores logo nesse início, nesta semana. A gente espera já ter uma reunião de lideranças entre hoje e amanhã. Já o Arthur Lira, que ficou ausente de todos esses eventos, né, organizados pela Presidência da República, desde o 8 de janeiro até a posse do Lewandowski, que também não esteve, né, na retomada aí do ano do Judiciário. Então, ele vem enviando nos bastidores recados claros de que não está satisfeito com a articulação política do governo. Ele quer a demissão do Alexandre Padilha, virou uma nova guerra de braço, queda de braço, porque o Lula não quer demitir o Alexandre Padilha. E qual é o problema, né, do Alexandre Padilha com o Lira? Porque o Lira, ele gosta de firmar acordo político, como qualquer político, qualquer liderança política, porque ele lidera, né, a Câmara dos Deputados, e o que ele promete às lideranças partidárias, ele cumpre. Então, ele espera que também o Executivo cumpra o seu acordo. Então, quando ele vem votando, no ano passado o Congresso vem votando diversas matérias de interesse do Executivo, especialmente na pauta econômica, na pauta arrecadatória, foram feitos vários acordos e depois esses acordos foram rompidos. Tanto é que nós tivemos aí uma série de vetos do presidente da República a matérias que haviam sido discutidas, aprovadas no Congresso Nacional, que depois receberam o veto, ou total ou parcial, do Lula. O Lira chegou aí ao Lula reclamar disso, mas parece que não resolveu, porque no finalzinho do ano nós tivemos, então, a história aí da MP da reoneração, que também vai tomar muito tempo, né, dos nossos parlamentares aí com essa discussão de devolver ou não devolver. A expectativa é justamente o que o Congresso fará, o que Rodrigo Pacheco fará. Muita atenção hoje nos discursos, né, de Rodrigo Pacheco, de Arthur Lira, toda a expectativa aí na cerimônia que vai começar às 15 horas. Então, nós esperamos realmente um primeiro trimestre aí de uma pauta bastante conturbada. Ao longo aqui do Jornal da Manhã, certamente vamos voltar a diversas delas. E esse julgamento do Supremo, naturalmente, ele precisa encerrar uma discussão que vem causando muito problema na Justiça Trabalhista, que é essa tentativa de se vincular o aplicativo a um trabalho, né, às leis trabalhistas. Isso não é possível, é um outro tipo de plataforma de trabalho e isso precisa realmente ser concluído. O STF precisa colocar um ponto final nessa história.